Esse trabalho que eu estou fazendo aqui é um estudo inicial do trabalho maior, que eu recorto voltado para a parte dos quadrinhos, que é uma análise do desenvolvimento do estereótipo nerd. Porque eu sou dos Estados Unidos, sou do Brasil, que a gente brasileiro sempre muda um pouco as coisas, né? Tem umas características específicas. Aqui é o recorte inicial da análise de algumas tiras cômicas na web e como está desenvolvendo a percepção desse estereótipo. Primeiro, o que é nerd? Originalmente era uma gíria para estabelecer as pessoas socialmente inaptas, socialmente em certa tecnologia. Hoje em dia já tem um conceito um pouco mais amplo, que também envolve aqueles que são muito fãs de jogos culturais, né? Fãs de quadrinhos, fãs de Guerra de Estrelas, de Harry Potter, etc. No foco principal, vou dar uma pincelada, o artigo fala um pouquinho mais sobre a origem do termo, que a primeira citação foi em 1950, no livro do Fernando do Dr. Seuss, livro infantil. No ano seguinte já teve o uso dessa expressão, um artigo da Newsweek em 1951, dizendo que Detroit usava essa gíria para falar sobre os jovens conservadores. E tem várias outras explicações da origem desse termo. Mas o fato é que a popularização nos Estados Unidos ocorreu nos anos 70 e 80 com a série TV Renegades, que era uma série ambientada nos anos 50 e que o personagem principal usava muito o termo nerd para classificar esses jovens que tinham essa característica de habilidade social. E como era extremamente popular, o termo acabou se popularizando. No Brasil, a primeira vez que começou a ser usado foi quando chegou aqui o filme A Vingança dos Nerds, em 84 chegou aqui em 85. Mas demorou um bom tempo para ser popularizado, tanto que um desenho de Simpsons lá, nos anos 90, quando o Homer Simpson vai para a faculdade, o deve ter assistido, a dublagem brasileira não usava o termo nerd, usava Caxias, para poder classificar aqueles personagens nerds, no original. Mas recentemente, o grande público ouviu mais esse termo quando lá no Faustão, aquela banda Terminópolis começou a cantar uma musiquinha, né, da Garota de Colegação Nerd. Era uma música muito divertida e que espalhou um pouco mais para o grande público. Isso era uma pincelada geral do histórico, que vai ser um pouquinho mais do artigo, tem um pouco mais sobre isso, mas também um pouco superficial, porque não era o foco principal. As tirinhas, onde elas entram nesse aspecto. Já o nerd, enquanto estereótipo, ele é trabalhado de maneira humorística em tiras, quadrinhos, etc. Mas tem aquelas tiras que são feitas, entre aspas, por e para os nerds. Então, o nerd como personagem principal, uma visão diferente. Uma coisa é a visão estereotipada feita por outras pessoas, outra coisa é a visão estereotipada feita pelos próprios, das próprias pessoas que se posicionam nesse contexto. Um exemplo bem antigo, teve um livro popularização da internet, o Gilbert, e temos outros que acabaram surgindo junto com a internet, de certa forma, anos 90, como o Play vs Play, o Megareiro como anterior também, o Castro etc. Mais adiante, no aprofundamento dessa pesquisa, eu vou falar também sobre o quadrinho histórico americano, essa comparação, mas neste momento o foco é a percepção brasileira do estereótipo dessas tiras. Selecionei para fazer um pequeno estudo de caso, 4 tiras. Caminhões de Nerd que as Tales são tiras que são publicadas no blog Jovem Nerd, que é um blog muito relevante para o público nerd. Nessa na escola também é um blog que no campo do blog de tudo tem alguns que tem maior reputação e principalmente tiras nerds. E nessa turma é uma tira de 1995 que também eu coloquei nesse estudo para poder observar essa comparação no decorrer do tempo das percepções do estereótipo. A primeira que eu analisei é nessa turma, como eu disse, uma tira de 1995. Possivelmente, uma das primeiras, a primeira tira online brasileira, feita exclusivamente para a internet. A intenção dela era fazer para a internet, quando foi uma tira que vestia em papel depois transportada. Há registro na Folha de São Paulo
do editivo dessa tira, etc. Mas, claro, a gente sabe, a internet poderia existir anteriormente nas próprias universidades, tiras que eram distribuídas entre o sistema Gopher, etc., e que não se mantiveram. Mas como a internet começou no Brasil, começou em 95, e essa tira até de abril de 95, então pode ser posicionada dessa forma. Foi criada no Portal Gompi, que era estudante de comunicação na época, e ela era hospedada no laboratório do Sistema Integrado da USP, porque na época ela namorava com o marido dela, trabalhava lá, então ela tinha muito contato com o pessoal da área de exatas. Então, quando ela viu o surgimento da internet, o potencial que tinha, resolveu criar essa tira usando exatamente os colegas dela da área de exatas como inspiração para os personagens nerds da tirinha. Então, tem totalmente esse estereótipo clássico, né? De óculos, totalmente focado em ciências exatas, tecnologia, um pouco inábil socialmente. Mas ela também tinha, por ser da comunicação da área de exatas, ela tinha uma preocupação de fazer alguns contrapontos para poder a gente observar. Ela utilizava muito personagens femininos como contraponto aos nerds. Então, tudo isso acontecia dessa forma. Todas as situações cômicas eram trabalhadas na diferença entre os personagens nerds e normalmente os personagens femininos não nerds. Ela foi publicada até 97, como ela não estava tendo um retorno financeiro, o público era bom, porque ela chegou a fazer tirinha em inglês também, teve uma certa repercussão, mas por falta de retorno financeiro ela preferiu encaminhar para outros projetos voltados para a construção juvenil. E aí ficou no ar do site, ficou no ar até 98. Hoje ela tem esse arquivo de tirinha, tem alguns blogs, e nos sites de arquivos de internet você encontra o site original. Praticamente uns 10 anos depois, nós temos a tirinha Nerson da escola. Também pautada no estereótipo clássico do nerd social, da tecnologia, foi criada pelo desenvolvedor web Carlos Videira. Naturalmente, o personagem era o alter ego dele. Ele, inserido no contexto de exatas, fazendo todo esse estereótipo clássico, e exatamente por ele estar inserido no contexto, as piadas são muito fechadas nesse grupo. A maioria das piadas são voltadas, piadas compreensíveis, em geral, mas uma boa parcela, a maioria, são piadas voltadas ao pessoal que tem conhecimento de linguagem de programação como um todo. Então, essa preferência avançada existe tanto na série principal, que é a Nerson da escola, quanto em outros derivados. Uma, por exemplo, é uma tirinha, no caso desse site, um mágico Unix. É um personagem que as falas dele são comandos de programação Unix, e com isso ele faz mágicas. A pessoa que não conhece isso até entende, mas não vê a graça. Quem conhece a linguagem de programação vai ter nenhum. Ele usa Creative Commons na publicação das tirinhas. Por estar voltado a essa parte de programação, tem projetos voltados a isso e os leitores participam ativamente, fazendo projetos de conteúdo de linguagens variadas, Ruby, etc. E todo mundo tem uma participação bastante ativa. Fugindo um pouco do aspecto clássico, do visual clássico, do estereótipo clássico dos nerds, nós vamos para as tirinhas que estão publicadas no blog do Jovem Nerd. Esse blog, ao contrário do anterior, ele tem a visão, o estereótipo daquele fã de cultura pop, o nerd de cultura pop. Então, as tirinhas têm essa pegada diferente. Essa aí é a caverna do Jedi. Só um pouquinho. Eles estimulam a publicação de tirinhas enviadas pelos leitores desde 2006. E eram feitos vários, sempre com essa pegada da cultura pop. As primeiras tirinhas lá atrás, muitas usavam os próprios criadores do site de personagens. O Alexandre Antônio e David Pavos são conhecidos como Jovem Nerd Azaghal.
E sempre falando sobre RPG, Guerra das Estrelas, etc. Para podermos falar sobre a quantidade enorme de linhas, eu peguei as duas que eram publicadas regularmente no primeiro semestre de 2011. Uma é a Caverna do Jedi, foi criada ano passado pelo Caetano Curi, e, como vocês devem ter percebido, faz um crossover em forma de paródia dos personagens do Caverna do Dragão e Guerra das Estrelas. Mas com o passar do tempo, começou a ter citações a vários outros personagens, citações X-Men, a Chaves, até Sérgio Malandro apareceu numa tirinha. Com a Papo Desesperados, lá de dentro saiu Darth Vader. Mas o aspecto nerd aí é interessante porque você pode observar pela seção de comentários aquela coisa normal da internet, a exaltação normal da internet, pessoas, aqueles que não entendem algum aspecto da tirinha começam a xingar, e aqueles que gostaram começam a defender de forma intensa. Ou, alguns pontos que ele falou, que o nerd é muito inteligente, ele errou uma palavra, uma tirinha, tinha um termo, uma palavra mágica do Harry Potter, ele errou essa palavra e todo mundo começou a xingar absurdamente nos comentários por esse erro. Então, ele diz que não é nerd, mas ele se baseia no conhecimento dele e diz que quem não é nerd não consegue entender direito, porque ele não acredita. Ele é nerd, não está querendo. Mas tem essa pegada na cultura pop, que tem essa diferenciação em relação ao outro estereótipo clássico dos nerds. Outra que também foi publicada no primeiro semestre de 2011 é a Nerdcast Tales. Essa tem uma diferença. As tirinhas são baseadas no episódio da semana do Nerdcast, que é o podcast semanal do Jovem Nerd. No podcast, eles sempre falam sobre um determinado assunto com um ponto de vista nerd, mas não necessariamente o tema em si é nerd. Nesse aí que foi do episódio dos anos 70, eles falavam sobre mitologia nórdica. No Nerdcast falavam sobre os novos quadrinhos, faziam piada com os trapalhões, comparavam o Loki ao Legiri, etc. Mas o tema em si não era nerd, então porque a própria tirinha não tem essa pegada. Tem um pouco disso necessariamente. Já outras, tanto aqui está no artigo, por exemplo, falava sobre evolução das espécies, conseguiram fazer um tema integralmente nerd. Um ponto importante dessas tirinhas é o seguinte. Aqui eu fiz um reposicionamento delas no formato tradicional, mas no blog, para se adaptar ao design, elas são verticais. Então, essa tira e embaixo vinha isso, embaixo vinha essa, embaixo vinha essa. 4 bloquinhos. E reposicionadas formam o visual clássico de uma tira, a mesma coisa em relação a ela. Então, a observação dessas tiras, que eu fiz uma pincelada na geral, é para observar como a percepção do estereótipo nerd vem mudando, e o ponto principal é como o Brasil observa, o Brasil interpreta esse estereótipo. Nos Estados Unidos, o termo nerd, propriamente dito, ele é muito mais pejorativo do que aqui. O pessoal prefere geek ou rock. Então, o que eles chamam de Dia do Orgulho Nerd, e lá eles chamam de Geek Pride Day. O termo nerd tem uma percepção diferente. O Brasil muda tudo, você vai para a festa, então nerd tem que fazer uma coisa. Mas é importante observar todo esse caminho, esse trajeto que está vindo, desde aquele tipo de percepção do antissocial para essa percepção atual, toda se misturando uma grande festa com o estabelecimento. Então, todo esse trabalho está ligado a observar como esse estereótipo tem sido desenvolvido, e as tiras cômicas são uma forma de se observar a percepção dos próprios detentores desse título de nerd, como eles se entendem e interpretam. Principalmente ele.